Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago 4 relatos aqui para vocês. São 3 de lobisomens e 1 de assombração. Galera, um recado importante antes de começar o vídeo. Para quem ainda não sabe, eu faço live na Twitch. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, eu tô ao vivo lá na Twitch contando relatos, ok? Então quem não me segue ainda, o link da Twitch tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. Vocês clicam lá. Me sigam na Twitch, que eu vou estar fazendo live com relatos inéditos toda sexta-feira às 10 horas da noite. Agora, vamos ao relato. Olá, canal Elite Oculta. Já faz um tempo que acompanho os relatos do canal, narrados pelo Fael. Bem, hoje estou aqui para contar algo estranho que aconteceu na minha vida. Atualmente, eu moro em Maceió, tenho 27 anos e este acontecimento me aterroriza desde o dia que aconteceu comigo aos meus 16 anos. Bem, eu morava em um pequeno interior de Alagoas, muito próximo de Jequiá da Praia. Bem, como eu falei, em Jequiá da Praia, ao longo da minha infância e adolescência, eu sempre fui acostumado a pescar com meu pai. O meu pai, atualmente, ele mora em um pequeno sítio em Penedo. E neste dia, era somente eu e o meu pai. E nós estávamos se preparando para pescar. E era por volta de 4 horas da tarde. E como era de nosso costume, arrumamos as nossas tralhas de pesca e partimos para o mar. Aquele dia estava frio e nublado, bem diferente dos demais, que costumavam ser ensolarados e quentes. E nesse dia, o mar estava nervoso. E quando eu falo nervoso, não é sobre sentimentos, e sim do forte movimento das águas, e como consequência, gerava grandes ondas. E assim, tendo uma forte ventania que vinha do leste, provavelmente devido à brisa marítima e à lua cheia. Bem, não demos muita importância para aqueles fatores, pois já estávamos acostumados a pescar por aquelas bandas há um bom tempo. E logo subimos na canoa que estava sobre a água e começamos a remar na direção sul, onde se localizava uma parte funda do mar. Não demorou muito para que nós percebêssemos o movimento de alguns golfinhos ali próximo. E assim o tempo foi passando. Enquanto o tempo passava, nós não conseguíamos encontrar peixe algum. O meu pai, revoltado, resolveu voltar para casa. E a nossa sorte esse dia era que o nosso balcão no armazém onde o meu pai tomava conta ainda existia alguns peixes. E durante o nosso percurso até a nossa casa, que ficava em frente à praia, nós começamos a escutar algo correndo em nossa direção. Aquela coisa corria tão rápido que cortava o vento, fazendo assim um som um pouco alto. Olhamos para o lado e nos deparamos com uma criatura estranha que rapidamente saltou em nossa direção. E por um milagre divino, nós conseguimos se agachar. E aquela criatura caiu no chão, se sujando na areia. Olhamos rapidamente e vimos que aquilo era peludo, com uma coloração escura, tendo em seus dedos grandes garras, e a fera tinha um rosto de cachorro e orelhas grandes. As suas pernas eram curvadas, e no seu traseiro existia uma grande cauda peluda. A coisa se levantou e começou a rosnar de raiva para nós. O meu pai rapidamente pegou seu remo e começou a lutar contra aquilo. E sem eu saber o que estava acontecendo,
eu peguei a rede e joguei na criatura. A coisa ficou toda atrapalhada sem conseguir se mover. Então, foi o tempo do meu pai pegar o remo e dar umas cacetadas fortes na cabeça da coisa, que caiu no chão desmaiada. E quando aquilo caiu ali no chão, a sua cabeça começou a sangrar. E lentamente, aquilo foi tomando a forma de um homem que estava pelado, que no caso era o Padre Pedro, uma autoridade religiosa bem respeitada por aquelas bandas. E após eu e o meu pai vemos aquele homem desmaiado, nós pegamos a rede que estava suja de sangue para não deixar nenhuma pista que éramos nós o autor do atentado. Então saímos correndo para casa. E no próximo dia recebemos a notícia que o padre havia morrido. E a causa seria que supostamente ele teria sido sequestrado, violado e supostamente alvo de abusos sexuais, pois foi encontrado pelado. Os vizinhos nos perguntaram se tínhamos visto alguma coisa, pois o corpo foi achado próximo da nossa casa. E nós, com muito medo, dissemos que não vimos nada. E assim, encerrando a conversa. Bem, se aquilo era um lobisomem, eu tenho certeza que sim, pois não existe nenhuma outra espécie semelhante daquela criatura. Hoje em dia, eu tenho medo de me deparar de novo com aquilo, pois se não fosse o remo e a rede de pesca, provavelmente eu e o meu pai não estaríamos aqui para contar de fato o que aconteceu na minha vida naquela noite. Boa noite. A Fera de Feira de Santana, Bahia. Olá, o meu nome é João e hoje vou falar de um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Nessa época, eu tinha 19 anos e morava em Feira de Santana. Tinha um amigo que se chamava Titinho e eu e Titinho sempre íamos caçar tatu na mata. Bem, um certo dia fomos caçar como sempre e íamos pela estrada que dava acesso à mata. A estrada era de terra e cercada por várias árvores, e a maioria secas e de aparência fúnebre. Bem, nós sempre passávamos por lá com muito medo, pois naquela região havia muitos relatos de corpo seco. E nesse dia que nós estávamos indo no meio da estrada, apareceu um velho. Então paramos. Ele nos perguntou se nós tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. E eu disse que não. Então, o velho virou e disse que nós estávamos mexendo com algo fora do normal. O velho deu uma risada sinistra e saiu correndo para dentro dos matos. Eu e o Titinho, sem entender nada, fomos seguindo o nosso caminho. E depois de uns 2 minutos, algo começou a correr atrás da gente. Era um animal muito grande, com uns 2 metros de altura. Aceleramos a moto e depois de um certo tempo, aquela coisa parou, quando viu que não nos alcançaria. Depois de estarmos muito longe, a gente parou a moto e fomos conversando sobre aquilo. E quando do nada, aquela coisa reaparece na nossa frente. O Titinho apontou o farol da moto para a direção daquela coisa, para ver o que aquilo era. Notamos que a criatura era uma mistura de cachorro com gorila. E os seus olhos eram vermelhos, como se estivessem pegando fogo. A coisa tinha um focinho de porco, pelos negros e pernas contorcidas. Montamos na moto rapidamente, demos partida e voltamos o caminho. Graças a Deus, chegamos em casa são e salvos,
E desde aquele dia, eu e o Tintinho nunca mais tocamos neste assunto. Boa noite. O lobisomem paraibano. Olá, eu sou um fã do seu canal e gosto muito do conteúdo. O meu nome é Gustavo, mas prefiro que você não fale no vídeo. Eu já falei o nome trocado. Essa história é da minha avó. Ela mora no norte, no caso na Paraíba. Ela falava várias histórias de lá, porém, teve uma vez que uma história dela se destacou mais e que me deixou com muito medo até os dias de hoje. Ela conta que nessa época ela tinha por volta de 12 anos. E lá onde ela morava não tinha eletricidade. Então ela e a sua família de noite tinham que acender o lampião, velas, etc. Onde ela morava haviam 4 pessoas. Tinha ela e os seus pais, e um primo. E toda semana eles iam comprar querosene, que era o combustível do lampião. E assim ia a minha avó e o seu primo. Porém, teve um dia que eles esqueceram de irem comprar o querosene. E já estava escurecendo. E ir de noite por aquelas estradas era muito perigoso, pois havia muitos animais selvagens. E quando chovia, tudo ali ficava alagado. Mas enfim, o seu pai era muito rígido, então obrigou que eles fossem. A minha avó e o seu primo pediram muito para não irem. Porém, o pai dela os obrigaram a ir. E mesmo contra a vontade, eles foram. A minha avó e o seu primo andavam por aquela estrada e foram em direção à venda que vende o querosene. E este lugar ficava mais ou menos a uns 5 quilômetros. Então, eles foram e conversavam pelo caminho. Até que certa parte do caminho, do nada, eles sentiram um frio. E assim, seguiram caminhando por uma encruzilhada. E essa encruzilhada ficava ali na estrada de terra. E no meio da encruzilhada havia uma pessoa deitada com uma roupa toda rasgada. A minha avó e o meu primo estavam com os olhos fixos ali naquela pessoa. Eles estavam congelados de medo e não sabiam o que fazer. E foi aí que eles escutaram um barulho de passos atrás deles. Eles olharam para trás na mesma hora e quando viram, não tinha nada. Porém, quando eles retornam a visão para frente, a pessoa que estava ali deitada havia sumido. Com muito medo, eles continuaram o caminho. E quando chegaram no meio da encruzilhada, eles se depararam com uma criatura de mais ou menos uns 2 metros de altura. Aquela coisa era toda peluda. E segundo a minha avó, era a coisa mais feia que ela já viu na vida. Aquilo tinha sangue que pingava de suas garras. Aquela coisa gigante aterrorizava a minha avó e o seu primo. Com muito medo, eles correram muito. E quando chegaram no lugar que vendia querosene, eles viram o lugar todo revirado e sinais de luta. O homem que vendia querosene não estava lá. A minha avó e o seu primo ficaram ali até o dia amanhecer. E por volta das 5:30 da manhã, o pai da minha avó foi até o local buscá-la, pois queria saber o porquê que eles estavam demorando tanto. E foi aí que a minha avó e o seu primo contaram toda a história para o seu pai. E ele acreditou. E as pessoas acreditaram que aquele homem que vendia querosene havia sido atacado por aquele animal. E o seu sumiço se deu por conta daquele suposto animal.
Já outros falam que ele fugiu dali porque estava com muitas dívidas. Então, ele forjou a própria morte para acabar com as dívidas. Mas o certo é que a partir daquele dia, ninguém nunca mais o achou. Naquele dia, o pai da minha avó levou ela e o seu primo para a casa de carroça. Porém, ela implorou para que ele não passasse por aquela encruzilhada. E depois daquele dia, ela nunca mais passou por aquele lugar. E nem mesmo o ocorrido nunca mais foi comentado na família. E após muitos anos a minha avó me contar, eu estou trazendo aqui para o canal. Boa noite. O espírito na linha do trem. Olá, o meu nome é Gabriel. E hoje vou contar um relato que não é meu, e sim da minha bisavó. Bem, o ano era 1930, quando a minha bisavó era casada. Ela morava lá no interior de Minas Gerais, bem no meio do mato mesmo. O meu bisavô, que hoje se encontra falecido, trabalhava nas minas de carvoaria. E a minha bisavó sempre levava o almoço e jantar dele. E quando ela ia, havia de passar por uma linha de trem. E em uma dessas noites em que ela foi levar o jantar, aconteceu algo muito bizarro. Ela estava indo levar o jantar para o meu bisavô e ia passando um trem. E quando o trem acabou de passar, ela viu várias pessoas pálidas com roupas brancas. E elas estavam do outro lado da linha do trem. E olhando para ela achou que era coisa de sua cabeça. Esfregou os olhos e aquelas coisas continuavam a encará-la. A minha bisavó é muito corajosa. Passou por eles e depois que ela havia passado por eles, olhou para trás e aquelas pobres almas haviam desaparecido. Assim que ela chegou, ela relatou o fato para o meu bisavô. E ele falou para ela que já tinha visto muitos vultos naquela ferrovia. Bem, este é o relato da minha bisavó. E ela se encontra hoje com 106 anos. E tem muitas histórias que contavam para nós quando ela vivia em Minas Gerais. Boa noite. Galera, live do Dorite Oculta na Twitch, toda sexta-feira às 10 horas da noite. Então quem não me segue na Twitch, na descrição do vídeo tá o link aqui da Twitch. Vocês clicam e me sigam lá, beleza? E as lives que forem ocorrer aqui no YouTube, eu vou estar avisando pelo Twitter. Então me sigam também na Twitter. O link do meu Twitter tá aqui na descrição do vídeo, ou vocês podem procurarem lá fael.portinari. Boa noite e até o próximo vídeo.